quais as semelhanças, quais as diferenças que o senhor vê desse pontificado de Francisco e Leão XIV e quais os caminhos que Papa Leão já dá como sinal para a sua sucessão, para o seu caminhar? Temos um pontificado recente. É muito novo, tudo muito novo, ainda incipiente, mas eu costumo dizer que nós temos pelo menos 4 eixos que apontam para uma provável definição do pontificado do Papa Leão XIV. Eu gosto de ver a partir dessa ótica. Posso me equivocar, Sim. mas o risco talvez seja pequeno, não é? Com base, inclusive, naquilo que já saiu recentemente em sua exortação apostólica. O primeiro eixo, eu diria que é a concepção agostiniana de igreja. Prevost, que se tornou Leão XIV, ele é um padre agostiniano. E isso fica visível já na primeira fala dele durante seu pontificado. Primeiro ponto, um pontificado marcado pela influência do pensamento de Santo Agostinho. Aí alguém pode dizer assim, e qual a importância disso? A importância é gigantesca. Agostinho é um dos maiores teólogos da história do cristianismo inteiro, tanto ocidental quanto oriental. Um dos maiores. Há quem diga que é o maior. Eu sou tentado a dizer que ele é o maior, não é? Agostinho é o cara. Agostinho é gigante dele, demais. Como é que Agostinho compreende a comunidade cristã? Uma comunidade de redimidos, uma comunidade restaurada, salva por Deus. Uma comunidade onde pecadores encontraram a graça da reconciliação e da misericórdia, porque ele mesmo encontrou isso. Agostinho foi um pecador alcançado por Deus. Agostinho é este. Agostinho transitou pelas mais diversas tradições filosóficas, fez parte de uma doutrina religiosa, esotérica, chamada maniqueísmo, um seguidor de um líder persa chamado Mani. Ele foi seguidor dessa doutrina, que acreditava na coexistência do bem e do mal, o homem tensionado pela natureza do bem e do mal. Depois reinterpreta Platão, e graças à oração de Mônica e aos sermões de Ambrósio é que ele se converte. Oração e a palavra do bispo Ambrósio. Ambrósio exerce uma força muito grande na conversão de Santo Agostinho. A oração de Mônica, a oração de uma mãe e a palavra de um bispo, a palavra de Ambrósio. Lindo, a obra de Ambrósio belíssima, o cuidado pastoral, o cuidado para com os pobres de Ambrósio é algo que chama a atenção. Então a imagem de igreja que Agostinho tem passa por essa via. Eu fui perdoado por Deus, fui resgatado por Deus. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e sempre nova. Eis que tu estavas dentro de mim e eu tão fora de ti. Tarde te amei. Quanto tempo eu perdi na vida, é isso que Agostinho está dizendo. Tu estavas aqui, eu te procurando lá fora, por tudo quanto era doutrina, filosofia. Então, este é um primeiro ponto. Na época de Agostinho, existe uma doutrina chamada donatismo, que é a doutrina que prega um princípio, é um bispo herético, que pregava o princípio de que só deveriam participar da comunidade as pessoas sem pecado nenhum. Sacramentos só seriam válidos se os padres não tivessem cometido pecado. E como é que eu vou saber uma coisa dessa? Então, quem pecava deveria ser expulso da comunidade. Essa era a concepção do bispo Donato. Agostinho é o doutor da graça. Ele diz que, para além das nossas iniquidades, mazelas, contradições, existe a graça de Deus. Onde o pecado abundou, a graça superabundou, vai dizer São Paulo. Agostinho é um leitor de São Paulo. Então, o que é a igreja para Agostinho? Uma comunidade de redimidos, de pessoas que receberam uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Então, esta imagem é muito importante. Qual é a imagem que Agostinho tem sobre o império, sobre o mundo? Que também o império tem jeito. Em 425, Agostinho vê Roma ser incendiada.
Ele vê Roma ser incendiada. E o Império cai em 476, 50 anos depois. E Agostinho dizia: a cidade de Deus nasce do amor a Deus. A cidade dos homens nasce do amor a si mesmo. A cidade dos homens vai cair. Mas eu quero, ainda assim, que a estrutura do império permaneça, porque nela é possível anunciar o evangelho. Eu vejo os túmulos de Calixto, de Lourenço serem depredados, vejo Roma ser incendiada, e com isso a barbárie pode se estabelecer. Essa é a imagem de Agostinho, apesar das contradições. Sim. Então, Prevost, ou Leão XIV, vai retomar essa imagem. Já está visível isso. Sim. Durante suas falas, agora na carta também. A igreja como uma comunidade misericordiosa. Esteve presente isso também no pontificado de Francisco. Olhar para o mundo como algo que pode ser restaurado. Nós não acreditamos na condenação, nós não condenamos o mundo. Nós anunciamos o evangelho para que o mundo seja transformado. É o que dizia Agostinho. Então, esta é uma primeira marca do pontificado de Leão XIV. Olhar para Agostinho, que é seu pai. Sim, né? Perfeito. O segundo eixo, a segunda coluna do pontificado de Leão XIV é Leão XIII, o Papa do final do século XIX, que depois do pontificado de Pio IX, vai falar sobre doutrina social da igreja. Escreve um texto chamado Rerum Novarum, das coisas novas. Quais são as coisas novas que acontecem no final do século XIX? Avanços tecnológicos, mudanças, revolução industrial, mudanças nos hábitos, mudança na família, mudança no tempo, no modo como nos relacionamos com o tempo, mudanças nas relações entre patrão e empregado. Então, o Papa Leão XIV olhou para o Papa Leão XIII, tendo essa inspiração. Precisamos retomar temas sociais. E vejam que esta primeira exortação apostólica dele acentua exatamente a dimensão da caridade, do amor aos pobres. É o que dizia também o Papa Leão XIII, olhando para a fábrica, para a indústria, para os operários, para os trabalhadores, e dizendo: estes trabalhadores não podem ser vistos como escravos, de jeito nenhum. Relação entre patrão e empregado Sim. não pode ser moldada a partir disso. Então, é o segunda coluna, segundo pilar que vai nortear a figura de Leão XIV. O terceiro é o Concílio Vaticano II. O Papa Leão XIV juntamente com Francisco, são os dois papas que não fizeram parte do Concílio Vaticano II e interpretam o Concílio Vaticano II a partir da América Latina. Prevost, embora sendo estadunidense, teve parte de sua experiência pastoral no Peru. E vai carregar esta experiência. Veja que já agora, na carta, ele cita, por exemplo, a Conferência de Medellín. Ele cita, está dentro da exortação apostólica. Quer dizer, a América Latina estava presente tanto durante o pontificado de Francisco, quanto agora no pontificado de Prevost. O Concílio Vaticano II foi a primavera da Igreja em diversos aspectos, porque apresentou ao mundo a relação nova que a Igreja pretende estabelecer com a sociedade. Na Gaudium et Spes, documento Constituição Apostólica do Vaticano II, os bispos e Paulo VI vão afirmar que as alegrias e as esperanças do homem contemporâneo são também as alegrias e as esperanças da própria Igreja. Então, o Concílio Vaticano II vai apresentar o quê? Uma igreja que quer dialogar com o homem contemporâneo. Não é para condenar o homem contemporâneo, de modo algum. É para dialogar com o homem contemporâneo. Então, o concílio é o terceiro pilar que vai influenciar esse pontificado. O quarto é Francisco. Francisco com tudo aquilo que ele representa. Recordemos, o projeto inicial de Francisco está na Evangelii Gaudium, na alegria do Evangelho. E em Francisco se recupera a imagem da igreja pobre para os pobres. E isto está presente também durante o pontificado do Papa Leão XIV. Então,
eu diria, Nilson, que são 4 pilares que vão nortear esse pontificado. O primeiro, a mentalidade, a eclesiologia, a teologia agostiniana. O segundo, a concepção de igreja e de sociedade de Leão XIII. O terceiro, o Vaticano II. E o quarto, a inspiração de Francisco. Sensacional. Não tem como negar a força e a influência de Francisco junto ao Papa Leão XIV. Não tem como. Francisco é grande demais. É grande demais. É um Papa que apresenta um novo modo de ser sucessor de Pedro. Um Papa próximo das pessoas. Um Papa que fala de improviso em alguns momentos. Um Papa que usa as mídias digitais. Um Papa que fala sobre a necessidade da espiritualidade a partir das coisas miúdas, das coisas pequenas. Então, o legado de Francisco é gigantesco. O Papa que fala da misericórdia, da acolhida às pessoas, que acolhe as pessoas em segunda união, que fala do respeito e acolhida às pessoas homossexuais, a todos. Então, vejam que há uma atenção especial de Francisco a muitos grupos que não eram enxergados, a pessoas que não eram vistas. Leão XIV, né, também vai nesta direção, dialogar. Aqui no texto da exortação apostólica, ele, por exemplo, fala sobre a importância dos movimentos populares. Olha que maravilha. Dos movimentos populares, para falar da caridade, para falar do amor aos pobres, falar exatamente a partir da experiência e do conceito do que é considerado movimento popular. Olha que maravilha. E, engraçado, né? Tem gente que ainda julga tudo isso, né? Isso que eles fizeram, tanto o Papa Francisco como o Papa Leão, que já aponta esse caminho, já é a igreja em saída missionária. Sim. De você ir, de você resgatar, né? A gente lembra da ovelha perdida, né? Então, assim, eles vão até as pessoas, né? E isso vai se concretizando por meio de cada gesto. Aqui nós temos inicialmente uma fala, essa carta, essa exortação apostólica recente, foi do dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Olha que maravilha. Ela foi bastante aguardada e sim, o dia em que ela é assinada fala muito também. Sim. Porque, inclusive, começa citando o Papa Francisco e também citando o Santo de Assis. Pelo amor aos pobres, por ter se tornado pobre para melhor comunicar a força do Evangelho, retoma a imagem de São Paulo de que Cristo nos enriqueceu com sua pobreza. Então, vejam, há uma preocupação em dar continuidade àquilo que esteve presente em Leão XIII, Vaticano II, não é? E que, claro, foi sendo interpretado pelos papas posteriores e isso fica muito evidente com a figura de Francisco. Então, não há uma ruptura, de modo algum. O Papa Leão XIV não está promovendo uma ruptura com o Papa Francisco, com suas ideias, com o Evangelho, nada disso. É uma continuidade. Claro, dando o seu tom, dando o seu enfoque, porque cada Papa tem seu carisma, tem sua identidade, mas nós temos uma continuidade, a continuidade do espírito de Francisco aqui presente na exortação e nos gestos de Leão XIV. A época que foi anunciado o Papa Leão, saiu na rede social uma imagem muito interessante, que era Francisco e Leão, né? Ambos lado a lado. Isso já mostrava, né? Já era o primeiro sinal. Com certeza. Desse caminhar. O Papa Leão XIV, na época cardeal Prevost, era alguém da confiança do Papa Francisco. Já era alguém da confiança do Papa Francisco. Então, na eleição, no conclave, fica evidente essa escolha pela vinculação também com Francisco. Com Leão, a gente tem um apelo muito importante à questão da unidade da igreja. Da unidade da igreja. Isso esteve presente no pensamento de Agostinho. Era uma preocupação de Agostinho com relação à unidade da igreja. Teve presente também durante o Vaticano II, porque você imagina juntar mais de 2.000 bispos durante o concílio. É um desafio enorme. Cada um vem com seu modelo de igreja, cada um vem com suas prioridades, suas preocupações. E
é uma preocupação que o Papa Leão XIV também apresenta agora, essa questão da unidade. Como há muita diversidade, diversidade de carismas, diversidade de opiniões, com as mídias digitais, isso fica muito presente. Então, o Papa Leão XIV ele tem uma tarefa árdua, que é aumentar a coesão no corpo de Cristo, aumentar a coesão no espaço eclesial. É um desafio enorme, diante das tendências que nós temos. Sim. E por falar na